Não é segredo que o conto da Chapeuzinho Vermelho tem umas origens bem sombrias e é cheio de metáforas com temas adultos, mas o que ninguém conta é o quão profundo é esse buraco. Deve estar molhada. Por que não tira sua capa? A verdade é que a Chapeuzinho Vermelho quer sentar no colo do lobo mau. Eu já falei aqui no canal, a Chapeuzinho Vermelho nunca foi inocente, tampouco uma garotinha indefesa como muita gente pensa. Esse é o meu conto de fadas preferido, foi o primeiro tema que eu trouxe de análise aqui no canal, com a garota da capa vermelha. E hoje vamos aprofundar um pouquinho mais ele com um clássico chamado A Companhia dos Lobos, de 1984. A melhor adaptação da Chapeuzinho Vermelho que existe até hoje. Tem algumas versões sinistras da Chapeuzinho Vermelho que nem todo mundo sabe que existe. Por isso eu quero trazer um pouco delas para vocês, porque são importantes para entender a origem desse conto de fadas e porque ele tem uma fantasia tão distorcida e sombria de temas adultos, que foi parar na infância de tanta gente. O meu nome é Bruno Hess, seja muito bem-vindo ao Ethereum. A primeira versão do conto da Chapeuzinho Vermelho surgiu lá em 1697, surgiu pelas mãos do escritor Charles Perrault. Uma história tão sombria que os pais da época abominavam a simples ideia de ler essa história para os seus filhos, pois a história terminava com um lobo comendo a Chapeuzinho Vermelho, literalmente, e para quem entendeu as nuances da história, também comeu metaforicamente. E se você achou isso pesado, fica sabendo que o escritor ainda deixou a história um pouquinho mais leve do que as versões que circulavam por aí. Em algumas dessas versões que os camponeses contavam entre si, a coisa era muito mais intensa. O lobo seduzia a Chapeuzinho Vermelho, convencendo ela a fazer um striptease para ele. Após tirar suas peças de roupa, a garota ia jogando elas lentamente no fogo da lareira e depois ia pra cama com o lobo. Em uma outra versão, assim que a Chapeuzinho Vermelho chega até a casa da vovó, o lobo serve para ela um banquete romântico. Só que era feito com os restos da vovó. E lá também havia uma taça cheia de um líquido vermelho, parecido com vinho, tá entendendo? Depois disso, a Chapeuzinho Vermelho iria para a cama com ele. E todas essas versões são incrivelmente sombrias, tendo algumas variações onde a própria Chapeuzinho Vermelho, após conseguir enganar o lobo, transformava ele em tapete e com o que sobrava, ela fazia um banquete enquanto bebia aquela taça de vinho, sabe? Definitivamente não é uma história que alguém contaria para os filhos. Só quando os irmãos Grimm surgiram com uma versão bem mais leve da história é que o conto da Chapeuzinho Vermelho começou a se popularizar de verdade. Principalmente porque a versão dos caras tinha um final feliz que nas versões anteriores não chegava nem perto. Daí então chegamos na Companhia dos Lobos, de 1984. O filme mais fiel às raízes sombrias da Chapeuzinho Vermelho, onde toda a obscenidade, a perversão e safadeza aparecem sob camadas simbólicas e metáforas sobre a descoberta do desejo e do perigo que ele traz. Entre vários prêmios, o filme ganhou 4 indicações ao BAFTA, o equivalente britânico ao Oscar, para melhor figurino, para melhor maquiagem, melhor direção de arte e efeitos especiais. E claro, o filme tem uma das transformações em lobisomem mais intensas e perturbadoras de todos os tempos até hoje do cinema. Músculos expostos, ossos aparecendo e a pele caindo da cara. Um verdadeiro show de horrores para mostrar a verdadeira natureza sombria que o ser humano esconde sobre a pele. Essa é a história da Companhia dos Lobos, uma jornada profunda, quase filosófica de aprendizado e amadurecimento, com uma bela pitada de sacanagem. Em uma mansão dentro de um bosque, uma garota chamada Rosaline está em seu quarto, onde dorme profundamente. Após passar o batom vermelho da irmã e capotar como quem tomou uma boa dose de Rivotril com Zolpidem, que despacha o inconsciente dela para um dos sonhos mais loucos que ela teve na vida. Em uma floresta sombria cheia de brinquedos como os do seu quarto, ela vê a sua irmã mais velha correndo em desespero enquanto é perseguida e encurralada por uma matilha de lobos, que para o azar dela e para a sorte dos lobos acaba virando presunto. Se você gosta de tentar interpretações, então não deve ser segredo que muitas vezes quando sonhamos com outras pessoas, o que está acontecendo com elas no sonho muitas vezes reflete o que está acontecendo com a gente mesmo nas profundezas do nosso inconsciente perturbado. No dia seguinte, Rosaline vê o velório da irmã enquanto ela está esticada dentro do caixão.
e a mãe tira um pingente da finada e passa para a filha mais nova. Um gesto quase ritualístico, com zero consideração pelo cadáver, mas muito simbólico, dizendo que agora ela é a nova carne nova do pedaço. Então surge a figura da vovó, a velha estranha, porém sábia, meio paranoica e excêntrica, porém a voz da experiência, que aparece para falar: se você vacilar igual a sua irmã e se perder pela floresta, você também vai virar comida de lobo, então segura a sua onda aí. Nunca saia da trilha, jamais coma uma maçã que já caiu e nunca confie em um homem com sobrancelhas juntas. Tá aí uma fala meio preconceituosa? Talvez. Mas muito antigamente acreditava-se que homens com monocelhas, ruivos ou com dedos muito compridos nunca deveriam ser confiáveis, pois esses sinais poderiam significar que ele era um lobo em pele de homem. Chegando na casa da vovó excêntrica, que mora sozinha em uma casa no meio da floresta, a velha se senta em uma cadeira aos pés da lareira, olha bem nos olhos da garota e diz: eu tenho uma coisa para lhe contar. Conta, vovó. Que apesar da irmã dela ter sido atacada por um lobo e ter virado presunto, ela na verdade deu muita sorte, pois o lobo que atacou ela era só peludo por fora, pois existem tipos muito piores de lobos. Então ela conta uma pequena fábula, onde era uma vez uma mulher que se casou com um viajante monocelha, um cara que passou certo dia pelo seu vilarejo, então ela achou o cara boa pinta, até que na noite de núpcias ele decidiu sair de casa para ir comprar cigarros e não voltou mais. Eu preciso ir um pouco lá fora. Mas por quê? A natureza chama. Alguns anos se passam e a mulher se casa novamente e descobre as alegrias da maternidade. Que sujeira! E então, em uma noite fria de inverno, uma criatura maltrapilha rasteja até as portas da sua casa. Quando a mulher abre a porta, descobre que é o primeiro marido que abandonou ela há muito tempo e que resolveu voltar como se nada tivesse acontecido e sem os cigarros, para reivindicar o que era dele: cama, comida e roupa lavada. Só que ao ver que a mulher tinha se casado de novo e agora tinha filhos de outro homem, ele vira a mesa da cozinha e começa a arrancar a própria pele das pregas do rosto, revelando que por baixo da sua aparência de um homem se escondia, na verdade, um lobo. Uma das transformações mais grotescas e traumatizantes do cinema, uivando de raiva enquanto músculos ficam à mostra, ossos aparecem sobre a carne e um focinho animalesco surge no lugar do rosto do pobre infeliz, que agora está pronto para engolir a mulher. Por sorte, o marido novo, que não é monocelha, chega bem a tempo de arrancar a cabeça do monstro, que vai parar em um grande barril de leite. Um símbolo de inocência que se conecta com a infância e cria um contraste bizarro com aquela coisa estranha boiando ali dentro, como se fosse uma caca dentro da privada. Enquanto isso, agora a mulher olha com cara de piedade e afeto, pois o seu primeiro amor parece calmo e inofensivo. O que faz o novo marido se enfurecer e dar uma bifa nela. Moral da história: todo homem esconde uma fera dentro de si. Mas nem tudo é tão simples assim. Um ponto interessante dessa fábula é que os dois maridos representam dois lados da mesma pessoa. O primeiro se casou por paixão, achava a mulher linda e sai de casa em respeito a ela para esconder a sua natureza selvagem, enquanto ainda são jovens. E o segundo, quando volta para casa, já não respeita ela. Os anos se passaram, a mulher agora é apenas uma dona de casa e já não é mais tão interessante. Então ele acaba com a sua versão do passado e finaliza a moça com uma bifa. E claro, isso é uma interpretação dentro de infinitas possibilidades. Um outro ponto interessante é que esse aspecto da violência também tem dois lados, onde um é ruim e o outro nem tanto assim. Pois no dia seguinte, Rosaline deixa a casa da vovó e volta para a casa dos pais, onde durante a noite ela passa por uma experiência meio infeliz, algo que todo mundo já deve ter passado pelo menos uma vez na vida, e se não passou, pode ter certeza que vai passar. Durante a noite ela vê os pais dando uma gratinada, então ela associa isso com a violência dos lobos na história da vovó. Então ela pergunta para a mãe: Mamãe, o que é, filha? ele te machucou? Quem me machucou? O papai te machucou quando ele... Não, imagine. Parece com Com o quê? com a fera que a vovó descreveu. Você presta muita atenção no que a sua avó diz. Ela sabe muita coisa, mas não sabe tudo. Se existe uma fera nos homens, isso também vale para as mulheres. Você entende?
Isso dá um gatilho na cabeça da menina e de repente as coisas começam a deixar de ser tão inocentes, para ganhar alguns contornos confusos na mente dela. Quer dizer, nem tudo é mal? Por que os homens agem assim ou assado? O que quer dizer que o significado do lobo também vale para as mulheres? Já no dia seguinte, voltando para debaixo das asas da vovó excêntrica, Rosaline ouve uma nova história dela, dessa vez falando sobre como filhos de padres viram lobos quando crescem, pois no futuro eles acabam sendo tentados por um demônio na floresta. Enquanto isso, Rosaline começa a imaginar o que significa essa história maluca, o que acontece na floresta para transformar um garoto em um lobo. E então ela imagina um garoto andando pela floresta, quando chega um baita de um carrão, dirigido por uma linda mulher que está a serviço de um homem mais velho. Uma figura de poder que segura um pequeno crânio nas mãos, como quem parece muito sábio e reflete sobre a vida, sobre legado. No melhor estilo filosófico Memento Mori. Daí o homem entrega algo para o garoto, que faz crescer pelos no seu corpo. Será a essência da masculinidade? Será o seu mojo? Eu perdi meu mojo! Acho que ninguém lembra desse meme, não é? Não? Então tá certo. Esse gesto é como um ritual de passagem, onde agora o garoto virou um homem. As trepadeiras amarram as suas pernas enquanto ele grita, em um gesto que significa como é impossível escapar da natureza. Enquanto na imaginação da Rosaline, esse mal que a avó dela diz existir nos homens começa a parecer cada vez mais relativo. Então a Rosaline finalmente recebe da avó a famosa capa vermelha. Se para os garotos os pelos são o símbolo de transição para a maturidade, para as garotas é o vermelho sangue que marca o fim da inocência, a entrada na puberdade, como o batom vermelho que a Rosaline rouba da irmã, uma cor também que representa o perigo, a mesma cor das frutinhas vermelhas que atraem ela para fora da trilha, na floresta, a cor da paixão, do desejo, da ousadia e de tudo que faz a coisa toda pegar fogo. Agora ela parte para a floresta com sua capa vermelha para encontrar um garoto que ela tira uma casquinha. Só que o cara beija mal, é imaturo, é só um moleque. Então ela dá um perdido nele e sobe em uma árvore na floresta, onde encontra o verdadeiro significado da sua jornada, a busca pela sua identidade, a liberdade e o poder de explorar quem ela é e como o mundo funciona. Na copa da árvore ela encontra um espelho e um batom, de novo a figura do batom aparecendo, talvez um dos maiores símbolos da vaidade de uma mulher que deseja se tornar atraente. Só que ela também encontra um ninho de cegonha com ovos que se quebram e dentro estão estátuas de bebês humanos, representando aquela clássica fantasia infantil sobre qual a origem dos bebês, como que eles são feitos, coisas que a Rosaline ainda desconhece, pelo menos por enquanto. Durante a noite, Rosaline diz à sua mãe que já não acredita que as coisas sejam tão preto no branco e que um lobo pode não ser tão mau como andam tentando ensinar para ela. Como um lobo pode ser pior do que já é? Pior não, mas diferentes. Talvez não seja culpa do lobo, mãe. Daí ela conta uma fábula para sua mãe, sobre o que realmente significa o lobo na percepção dela, sobre uma mulher pobre que após engravidar foi abandonada por um homem da alta sociedade que desejava se casar apenas com alguém que fosse do mesmo nível que ele. Ainda assim, a mulher desejava dar uma oportunidade para ele se redimir, até que ela chega na festa e vê todo mundo comendo e bebendo e rindo enquanto esnobavam e olhavam ela com desdenho, enquanto ela entrava no lugar. Os lobos da floresta são mais decentes. Então ela começa a rir diabolicamente e todos na mesa se transformam em lobos. Suas garras crescem e cortam os sapatos, as presas saltam da boca, revelando suas verdadeiras faces. Começam a crescer pelos em seus corpos, enquanto alguns continuam comendo e bebendo. Daria pra dizer que a cena é assustadora, mas a verdade é que é tudo muito hilário. A mulher continua rindo e agora na mesa estão sentados um bando de lobos usando roupas elegantes. No dia seguinte, Rosaline finalmente recebe a grande missão de levar doces para a vovó, a clássica jornada da Chapeuzinho Vermelho para dentro da floresta assustadora. Um arquétipo de mistério, uma jornada pelo inconsciente, onde atravessar a floresta é o equivalente de abandonar a inocência da infância para se tornar um adulto que vai enfrentar os seus grandes medos na escuridão na forma de um lobo mau. Mas não um simples lobo, mas um sem pelos, sem presa ou garras. Um homem elegante, educado e muito bem vestido. Um cara boa pinta que ganha a confiança da Chapeuzinho Vermelho e chama ela para fazer um pequeno piquenique atrás da moita, se é que você me entende. Eu conheço um ótimo lugar para um piquenique.
Todo galanteador, o homem consegue seduzir ela e a coisa esquenta e rola um clima. Vamos, dê uma mordida. Porque no fundo, o que a Chapeuzinho Vermelho quer é sentar no colo do lobo mau. Todo lobo mau representa os instintos primitivos do desejo do homem, só que também da mulher. O instinto da sedução, o instinto predatório, que coloca a moral em xeque, fazendo-se perguntar: devo reprimir a minha natureza ou eu quero na verdade é ser livre? Encantada pelo lobo em pele de homem, a Chapeuzinho Vermelho aceita fazer uma aposta. O cara também iria até a casa da vovó, e se chegasse primeiro, ele queria ganhar um beijo dela. E ela topou, e de fato ele chega lá primeiro. Mas lobo mau que é lobo mau, até come a vovó. Mas o que ele quer mesmo é a netinha. Quando a Chapeuzinho Vermelho chega na casa da vovó, lá está o homem sentado em uma cadeira de balanço, esperando impacientemente para tirar uma casquinha. E de repente, para um conto da Chapeuzinho Vermelho, a coisa já tá começando a ficar quente até demais, né? Rola um misto de desejo e repulsa, ao mesmo tempo que ela tem vontade de se entregar logo. A ideia de fazer isso também é aversiva, pois o lobo mau manda demais, ele tem poder demais. Credo, que dentões você tem! É pra te comer melhor. Só na hora que a Chapeuzinho Vermelho equilibra a relação mostrando o tamanho da espingarda dela e dando um pipoco nele, as coisas deixam de ser tão aversivas ou repulsivas. Como quem diz, quem manda na porra toda sou eu. Se quiser tirar uma casquinha, vai ter que rebolar um pouquinho antes. Então ele se transforma em um lobo, mas um lobo dócil, um lobo que teve a sua natureza domada por uma garota, que agora, além de sentir atração física por ele, também é capaz de sentir afeto. Então ela conta a última fábula da história, sobre tudo que ela aprendeu, sobre uma loba que surgiu certa noite em um vilarejo, saindo de maneira mágica de dentro de um poço para partir em uma jornada. Uma loba que não desejava machucar ninguém, mas foi ferida mesmo assim. Para sobreviver, precisou deixar a sua aparência selvagem de lobo para se transformar na figura inofensiva de uma mulher que pudesse receber cuidados de um padre enquanto se recuperava, até que então pudesse retornar para o vilarejo, aonde, sem deixar a forma humana, voltaria para dentro do poço mágico, finalmente em segurança. E a moral dessa história é que todo mundo que quiser sobreviver precisa usar algumas máscaras, mesmo que tenha boas intenções. A Chapeuzinho Vermelho não acha que o lobo mau apenas tem uma natureza selvagem, com a qual ela se identifica, os desejos dele são semelhantes aos dela. Não à toa, ela também se transforma em um lobo ao final da história, e os dois fogem juntos para as profundezas da floresta para fazer só Deus sabe o que. Ah, brincadeira. A gente sabe muito bem o que eles vão fazer lá. Por hora é isso. Se vocês gostaram, deixa um like aí para eu saber que vocês gostaram do conteúdo. E considere se inscrever no canal se vocês quiserem ver mais conteúdos como esse. E não esquece de deixar aí um comentário me dizendo o que você acha. Se você curte a história da Chapeuzinho Vermelho, se imaginava que tinha tantas nuances assim, ou se você acha que eu falei um monte de besteira aqui. Qual é a sua percepção da história? Porque a gente tá falando de simbologias, de referências ocultas, de interpretações, e no final das contas, muitas vezes, cada pessoa tem uma interpretação própria de coisas que acontecem na história. E essa é a beleza desses contos de fada antigos, né? Eles afetam a gente de diferentes formas. A Chapeuzinho Vermelho é o meu conto de fadas preferido e é super nostálgico pra mim falar desse negócio e poder fazer essas análises. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.